Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde, Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje teremos 2 convidados e conversaremos com ambos simultaneamente. Vamos conversar com Hilke Bart, que é advogado e atua nesta área criminal. Ele representa essa comissão de advogados criminalistas da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB Rio Grande do Norte. E também conosco, Serjano, que é defensor público e também vai abordar junto conosco esse tema ligado à crise no sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, que apesar de já estar, de certo modo, sob controle em relação ao caos que havia sido instalado, houve uma ação rápida do governo, mas mesmo assim há situações que precisam serem resolvidas ao longo do tempo, mesmo diante desta teórica calmaria. Então, vamos conhecer mais profundamente, ao vivo e com a sua participação, essa situação da crise no sistema penitenciário. Como é que faz para você participar? Basta você mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão, e também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto e também pode ser pelo WhatsApp no 9982-7916. Está aqui o telefone para você interagir conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Lembra você que nos acompanha a respeito da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama, proteja a sua família com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte e também conta com atendimento em rede nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferece para você. Ligue 3220-6200. Unimed Natal, cuidar de você, este é o plano. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho conversaremos com o defensor público, Dr. Serjano, e também Dr. Hilke Bart, que é advogado e atua nessa área criminal no nosso Boa Tarde Cidadão, analisando essa situação de crise no sistema penitenciário. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. De segunda a sábado, informação com credibilidade. A notícia que faz a diferença na sua vida do jeito que você precisa saber. Política, economia, saúde. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo de maneira clara e objetiva. De segunda a sábado às 7h20 da noite, você fica bem informado sobre os fatos mais importantes do dia no Jornal da Band. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o defensor público, Dr. Serjano, que está aqui conosco, e também com o Dr. Hilke Bart, que é advogado e preside a Comissão de Advogados Criminalistas da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do Rio Grande do Norte. Dr. Serjano, representando aqui a Defensoria Pública, seja bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Muito obrigado, a gente é quem agradece o espaço. Hilke Bart, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço em nome da OAB do Rio Grande do Norte. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio pedindo uma avaliação do presidente da Comissão de Advogados Criminalistas da OAB, uma visão geral a respeito do que está acontecendo nos presídios do Rio Grande do Norte. Apesar de uma ação rápida do governo, que coibiu, que acalmou os ânimos por um certo período, mas o que se passa lá dentro desses presídios que é preciso resolver com a máxima urgência? O governo acertadamente soube conduzir através desse comitê gestor de crise, né, que foi
formado durante esse período e com o apoio de todos, Defensoria, Ministério Público, Poder Judiciário, OAB, com o apoio de todos, cada um na sua parcela, contribuindo, foi solucionado todo o problema sem nenhuma vítima e assim trazendo novamente, restabelecendo novamente a tranquilidade do cidadão potiguar. No tocante às condições dos presídios, essa sim merece mais atenção, principalmente no sentido da questão humanitária, do tratamento aos detentos, com relação à revista íntima nos dias de visita. Enfim, foram reivindicações que consideramos justas e por isso que houve um comprometimento do Estado em atendê-las. São reivindicações justas e dentro da legalidade. Antes de aprofundarmos no assunto também com o Sejano, eu peço que você nos coloque a visão geral que você tem a respeito desse problema que está acontecendo no sistema penitenciário brasileiro, na verdade, e Rio Grande do Norte está sendo uma amostra de tudo isso também. Não, veja bem, o problema, digamos assim, principal é a falta de vaga. Isso é uma verdade. E se somando... Você não pode colocar 7.000 pessoas onde cabem 2.500, né? Perfeito, perfeitamente. Então, veja só, qual é a causa principal? Essa. Tem causas secundárias? Sim. Uma das causas secundárias é o quê? Que é isso que eu digo, que é aí onde a Defensoria entra. É a atuação constante nas execuções, em todos os processos de execução penal, onde nós fizemos um mutirão mês passado, vamos fazer todos os meses agora. Os mutirões carcerários, né? Os mutirões carcerários, nós analisamos... Para liberar pessoas que já teriam cumprido a sua pena e não eram mais para estar lá. Isso, porque está faltando vaga. O problema secundário. Eu estou aqui dentro ainda quando deveria estar fora, o que é que acontece? Então, piora a situação. Sem dúvida. E aí eu pergunto, quais são os problemas, já detalhando essa questão toda, né, mais específicos que o advogado que representa aqui a OAB, nesta área criminal, Rick Bart, pode compartilhar com o nosso ouvinte, né, que a gente possa descer a detalhes do que é que acontece no dia a dia dos presídios que está levando a esses motins, essas rebeliões. Só lembrando também a você que está em casa, que pode participar, manda sua pergunta, sugestão, comentário, tire a sua dúvida ao vivo, né, ou proteste também contra algo dentro deste tema que estamos falando aqui, no 9982-7916. Pode mandar WhatsApp ou mensagem de texto. Então, Hilke, o que é que você poderia compartilhar com o nosso telespectador sobre já detalhes, problemas específicos que estão acontecendo dentro das penitenciárias do Rio Grande do Norte, além desse caso da superlotação? Pois não. Concordando com o doutor Sejano, a superlotação é um caso visível e todos sabem. Desde o ano passado que entregamos um relatório ao governo anterior, já mostrando essa crise. E há pouco mais de 40 dias, a nossa comissão fez visitas a 3 unidades prisionais do nosso estado. A primeira foi a Penitenciária Estadual de Parnamirim. E lá encontramos o quê? 288 vagas, que são 36 celas com 8 detentos para cada cela, só que haviam 544 detentos. E naquele dia especificamente, tinham 5 agentes penitenciários para controlar essa população que estava encarcerada. Além dessa superlotação, a penitenciária estava sem energia elétrica há mais de 20 dias e com um surto de tuberculose. Além da força estourada, lançando seus dejetos no espaço da prisão e no rio Pitimbu, que passa de frente à prisão. Então, nessa unidade especificamente, foi esse caos que encontramos e denunciamos. Na semana seguinte, fomos ao Caçuz e ao Pavilhão 5, desta vez acompanhada do presidente da OAB, fez questão de participar. E lá os problemas se repetiram, falta de vagas, a fiação do Pavilhão 5 foi toda arrancada. Isso aí foi dita lá pela direção, foi toda arrancada. Não há ventilação, a alimentação é péssima. Na terça-feira, quando eu retornei de Alcaçuz, eu trouxe uma quentinha que fiz questão de abrir na sala e teve que ser retirada de tão podre que estava a comida.
Então, são condições indignas. A nossa legislação não prevê esse tratamento para o preso. A nossa prisão é restritiva, a nossa pena é restritiva de liberdade e ou de direitos, e não de segregação humana. Então, você não pode transformar um presídio numa masmorra onde se jogam dejetos humanos. Então, lá são seres humanos e que a população tem que se preocupar e ficar atenta para isso, porque essa população que está encarcerada hoje, ela irá voltar para o convívio social. Então, é necessário que o Estado cumpra sua missão de ressocializar, né? Porque essa população irá voltar ao nosso convívio. O Estado tem uma carta branca, o governo está começando agora, não tem nem 100 dias de governo. Então, ele pegou essa bomba relógio que foi explodida nas suas mãos agora, e ele está de parabéns, juntamente com a secretária Carolina Leite, que soube unir forças com diversos órgãos e toda a população saiu vitoriosa, porque não houve vítimas e tudo foi sanado, e, a Deus querer, o governo vai dar uma atenção especial a esses presos, a esses detentos, às suas famílias, para que isso não venha mais a ocorrer. Peço agora uma avaliação já entrando em detalhes, né, especificando exatamente na sua visão, como representante da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, essa situação que nós temos por dentro dos muros dos presídios do Rio Grande do Norte. Não, eu atribuo o seguinte, a visão é clara. Quando a gente visita um presídio, periodicamente a gente visita, a gente vê essa problemática. Agora é uma problemática, digamos, que vem se acumulando aí ao longo do tempo. Não é uma coisa feita agora, como o doutor Rico falou. Esse momento agora, quem é o culpado? Esse momento agora, exato, não tem um culpado de quem está, digamos assim, dos atores do momento, quer seja coadjuvante ou principal. Agora, nós podemos fazer algo, digamos, essa parte estrutural aí tem que ser uma coisa projetada para ao longo de 5, 10 anos. Ninguém faz nada da noite para o dia, inclusive por mais que se venha recurso, para se, digamos assim, melhorar todas essas mazelas que está hoje no sistema, como foi dito há pouco tempo. Ao longo do tempo, da noite para o dia não se faz. Se começar com um projeto, programação para ao longo de 10 anos, melhora bastante. Agora, nós temos que entender o seguinte, um ponto principal, o exemplo é o Ceará. E lá não tem problema? Tem. Eu, quando assumi a coordenação da execução penal na Defensoria, procurei saber os outros estados como era. E eu fui ao Ceará, que me disseram que era um pouco assim, modelo para diante das dificuldades do caos que há em todas... O sistema penitenciário. Isso. E lá tem um sistema implantado, um convênio da Defensoria com a Sejuc de lá. E eu, vendo isso, trouxe para cá para conversar com o secretário. Eu assumi o ano passado, já no final de um governo, que, digamos assim, realmente não havia mais condições. Vamos esquecer questão de governo de Seralbi, não estou falando disso. Era o momento final. Quando entrou esse governo, procurei o secretário aderiu à ideia. Nós, por coincidência, nós estávamos programados aí, dia 19 hoje, né? A Fortaleza, porque a secretaria de lá se disponibiliza, como a Defensoria, a minha colega que é coordenadora, a dar o modelo total desse projeto que tem. O nome do projeto é Reconstruindo a Liberdade. É um projeto interessante, digamos assim, que não tem maiores custos. Não é o salvador da pátria, não resolve tudo, mas ameniza muito por quê? Dá caminhos e ameniza, né? Sem dúvida, porque todo dia nós temos condições de trabalhar nos direitos daqueles presos, através de um programa de um software. E ele disponibiliza, tá? Então, nós estávamos caminhando para tentar fazer isso e viabilizar, e eu espero que agora, com essa mudança que está tendo, nós também consigamos implantar isso para melhorar. Vai resolver, eu já disse não, mas nós vamos trabalhar diretamente no apenado. Ou seja, aquele apenado que tem direito, que está se ressocializando, como há pouco tempo na outra entrevista aqui nesse canal falou o doutor Edilson, aquele que está se ressocializando, sair de dentro por seus direitos, sem ficar lá mais do que o que tem que ficar, tá? Isso já acalma bastante o sistema prisional de um modo geral.
Nós vamos dar um breve intervalo, daqui a pouco vamos retornar com perguntas de telespectadores. Tem algumas perguntas polêmicas aqui chegando, né? Tipo a pergunta da Marta de Capimacio, né? Se eles são realmente sujeitos de direito diante do que eles praticaram em relação aos presos. Tem a pergunta aqui da Neuma, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ela pergunta como tratar de maneira humana aqueles que são desumanos. Tem muita coisa polêmica que vamos tratar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com Boa Tarde, cidadão, respondendo também as perguntas agora dos telespectadores. A opinião de vocês sobre essas duas questões polêmicas que colocamos aqui da Neuma, também, que é uma de Capimacio, a outra, a nossa telespectadora aqui, já não estou vendo mais a mensagem agora, mas que é do bairro de Ponta Negra. Né? Uma colocando a situação de que como tratar de maneira humana aqueles que são desumanos e cometem crimes com as pessoas que estão na sociedade. E a outra questão é se eles são de fato sujeitos de direito. Essa última pergunta eu faço a Hilke Bart. O fato de o cidadão ter cometido um delito, ele está previsto em lei que ele deve ser punido. E lá eles estão pagando com a pena restritiva de liberdade. Porque no nosso Código Penal não cabe pena de morte apenas em caso de guerra, não é? E a pena de prisão perpétua e nem de segregação humana. Então, a pena é restritiva de liberdade. Então, ele deve cumprir essa penalidade, deve cumprir a sua sentença de acordo como manda a legislação. Que ele tenha, que seja ressocializado, que ele tenha alimentação, que ele tenha a visita dos seus familiares nos dias previstos. Então, é fazer cumprir a lei. Ninguém está aqui defendendo o crime. A gente está defendendo que os direitos legais sejam cumpridos, os direitos constitucionais sejam cumpridos, apenas isso. E na visão de Serjano, né, mesmo tendo cometido crimes, são sujeitos de direito? Claro. Cometer crime não quer dizer que a pessoa deixou de ter seu direito. Todo país do mundo se comete crime. Nos países mais desenvolvidos, apenas ele cometeu um crime, tanto que crime é coisa da humanidade, faz parte do ser humano. Entenda bem, não é que todo ser humano vai cometer. Tanto que existe a lei prevendo atos como crime. Agora, na hora que ele comete um crime, ele é sujeito de direito dos direitos inerentes a quem cometeu um crime. Não é os direitos que eu tenho, porque senão eu estaria cumprindo uma pena, também estando em liberdade. E os direitos deles são mínimos, não são muitos direitos, não. A população confunde. E outra coisa, essas pessoas que cometem atrocidades, aspas, praticamente foi o que a pessoa perguntou aí, isso, contra as pessoas de bem, essas pessoas também têm seus direitos reduzidos, porque cada vez, quanto mais grave é o crime, quanto mais reiterada é a prática delituosa, digamos assim, aquele que tem uma conduta criminosa na vida, praticamente ele não usa de nenhum direito, porque vão sendo restringidos de acordo com a sua periculosidade. Vamos conversar um pouco agora sobre solução, diante do que estamos observando aqui no Rio Grande do Norte, é o caso de vários lugares do Brasil também, sobre essa crise no sistema penitenciário. Pergunto ao advogado que representa, né, que preside a Comissão dos Advogados Criminalistas da OAB, Hilke Bart, em relação a projetos que nós temos no Brasil, e aqui no Rio Grande do Norte temos um exemplo como a PAC. Né? Explique para o telespectador que tipo de projeto é esse, que tem presidiários lá, que tem presos, apenados lá, mas parece que funcionando de uma outra forma que tem um resultado positivo. A PAC é um novo sistema que está sendo implantado
em convênio com as prefeituras do interior. Em Macau nós temos um APAC. É um sistema que ali sim acontece a ressocialização. É um sistema que deve ser seguido nesse momento. Contudo, a médio e longo prazo, devemos pensar maior. Porque esse sistema atual nosso, esse sistema de presídios, é uma coisa já fadada. É uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos, a última prisão nesse estilo foi Alcatraz. E com aquela fuga, esse sistema foi totalmente abolido, né? As parcerias público-privadas, essa sim é a grande solução. Hoje no nosso país, ela é adotada, por exemplo, no Paraná. E lá, o índice de reincidência nos crimes caiu para 6%. Enquanto que aqui passa dos 80%, lá 6%. Então, o grande projeto, eu creio que a grande saída seria as parcerias público-privadas. Para a construção de presídios? Para a construção de presídios. O Estado atuaria como fiscalizador. Mas o controle dos presídios, essa gestão dos presídios passaria também para a iniciativa privada ou seria responsabilidade do governo, na sua visão? A gestão, sim. O governo apenas fiscalizando. E nesse momento, agora, é preciso fazer o quê? Primeiramente, fazer cumprir esses direitos que os presos têm, está previsto em lei. A SEJUC imediatamente fazer o censo demográfico da população carcerária, porque hoje a Secretaria não sabe quantos presos tem, o que delitos, ela não tem esse raio-x do sistema prisional. De quando termina a pena de cada um não e por aí vai, né? Não tem. É por isso que alguns presos já têm progressão de regime e estão sofrendo constrangimento ilegal de estarem cumprindo a pena além do que foi determinado pela lei. Pergunto ao representante da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, doutor Sejano, o que você pensa em relação a esses temas? São possíveis soluções ou você discorda, por exemplo, dessa terceirização de presídios à iniciativa privada? Veja bem, a questão é um pouco polêmica, inclusive no país que a gente vive, dentro das ideias do que deve ser controlado pelo serviço público ou não, pelo Estado, digamos assim. Tem países que é privatizado e é excelente. E tem países também que não é privatizado e funciona muito bem. Primeiro é uma questão cultural. Segundo, é o que eu volto a dizer, é uma questão de projeto, de projetar o que fazer nos próximos 10 anos. Planejamento, política pública definida. Disso, primeiro ponto, isso daí começou a fazer atuação direto nos direitos dos presos, que é possível, Próxima semana estaremos em Caicó. Cada vez que a gente vai, a gente vê que é um dos pontos. A gente conversa com os presos, estamos analisando os direitos de vocês, voltamos lá. No final do mutirão, informamos tudo, é um alívio. A gente nota que eles começam a ficar mais tranquilos. É um pouco fazer o trivial de imediato e, digamos assim, e o planejamento. E não é a curto prazo. Em 10 anos eu garanto como se faria. Mudou de gestor, vê isso como coisa de Estado e não como política de Estado. De Estado e não de governo, não de pessoa. Dar continuidade ao que foi planejado para ao longo de 10 anos fazer. Muito bem. Perfeito. Bom, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero passar a palavra para as considerações finais do advogado Hilke Barth, que preside a Comissão dos Advogados Criminalistas da OAB do Rio Grande do Norte em relação a essa questão. Só queremos agradecer em nome da OAB do Rio Grande do Norte e dizer à sociedade que a OAB sempre estará presente, como sempre esteve, em toda a sua história, para trazer a democracia e a liberdade a todo cidadão brasileiro, em especial ao cidadão potiguar. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Interromper suas despedidas aqui, chegou uma pergunta para você. Pergunta ao presidente da Comissão de Advogados Criminalistas. A comissão, com vários profissionais competentes, bem que poderiam ter um dos seus membros nomeados como secretário de Segurança do Estado. Qual a sua opinião sobre a possibilidade de um nome de um desses nomes seja indicado? Não cabe à OAB e muito menos à nossa comissão, né? A nomeação cabe exatamente ao Executivo, ao Poder Executivo, ao governador, né? Claro que a OAB tem grandes nomes, como sempre teve, isso é claro em toda a nossa história,
Mas essa nomeação para enchimento de cargos só cabe ao Poder Executivo. Creio que até então, por exemplo, a secretária de Segurança Pública, Carolina Leite, que é da Polícia Civil, tem feito um trabalho dando respostas imediatas ao que estamos observando de problemática. Doutor Sejano, obrigado pela sua participação também. Nós que agradecemos a oportunidade de esclarecer, estamos à disposição para tratar do assunto sempre que for necessário. E aqui encerro com a parte, tem muita mensagem chegando agora, né? Não dá para ler todas, mas chegou aqui a última mensagem aqui da Luísa de Marilac, né? Ela diz o seguinte: sou oficial de justiça na comarca de Parnamirim e há bastante tempo já havia detectado casos de tuberculose na penitenciária de Parnamirim, né? E comunicado aos órgãos competentes, né? Sem êxito, né? Sem nenhuma ação diferenciada. Um abraço também aqui a Neide Natal, obrigado pela sua participação, não dá mais para fazer a pergunta. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde, Cidadão. Muito obrigado pela sua audiência em todo o Rio Grande do Norte. Continue ligado na Band Natal com os donos da bola. E amanhã, o nosso Boa Tarde, Cidadão estará de volta ao vivo e com a sua participação. Perdeu o programa? www.robsoncarvalho.com. Você vai assistir lá a reprise da nossa entrevista. Grande abraço e até amanhã.